A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, do versículo 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha de Sabá se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Nós estamos na primeira semana da Quaresma e a proposta é a vida de oração. A gente ouviu ontem Jesus ensinando o Pai Nosso. É a oração bíblica, a oração que Jesus deixou para nós. São 3 pedidos para a gente louvar a Deus, e 4 pedidos em favor do homem. Então o Pai Nosso contém 7 pedidos, 3 para honrar a Deus e 4 a favor dos homens. E a nossa oração será eficaz se acompanhada do perdão a quem nos ofendeu. Isso aqui é muito importante a gente se lembrar, retomando agora que a multidão está diante de Jesus. E Jesus lamenta e diz: esta geração é uma geração má. Se nós trouxermos para os nossos dias, Jesus está dizendo a mesma coisa. Mesmo que a gente tenha já mais de 2000 anos da presença de Jesus entre nós, com a sua pregação, com o seu exemplo, mesmo diante de tantos milagres que Jesus fez, e que nós recebemos o dom da fé para acreditar na vida, na encarnação de Jesus, esses mistérios. E a gente acredita, mas mesmo assim ainda estamos muito distantes de vivermos como Jesus deseja, uma comunidade universal que seja igualitária, que seja humana, que saiba compartilhar, que desapareça todo egoísmo, individualismo, ganância, que nós respeitemos o outro, que nós procuremos valorizar as capacidades de cada um, que nós nos coloquemos a serviço e não explorando o outro ou querendo espezinhar as pessoas. Então, se nós não estivermos fazendo o que Jesus propôs, nós somos uma geração má. E qual é o sinal? O sinal está visível. Nós não temos dificuldade em crer que Jesus nasceu da Virgem Maria.
não temos dificuldade em saber que Ele viveu entre nós, pregando, curando, que morreu, que ressuscitou. São mistérios de Deus, mas há coisas tão visíveis, não é, desrespeitosas, não é, que clamam aos céus. Assim como houve a tirania no Egito, a escravidão do povo hebreu pelos faraós, nos nossos dias, quantas nações estão sem liberdade, estão sem comida, estão sem emprego, por conta de grupos, de pessoas que se sentem donas e que, em vez de favorecer, massacram. Por isso que Jesus disse que não vai dar nenhum sinal mais, a não ser o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? A gente tem que ler esse livro dele, são 4 capítulos, estamos na Quaresma e esse tempo favorece a leitura da Sagrada Escritura. Então a minha sugestão para vocês que estão nos ouvindo sempre, pegue a sua Bíblia e leia o livro de Jonas. Eu vou só lembrar aqui o seguinte: Jonas é uma figura, não é, do Antigo Testamento, um profeta escolhido por Deus para dirigir a sua palavra à cidade de Nínive, anunciar a mensagem de conversão para o povo, senão a cidade ia ser destruída. E o que foi que Jonas pregou? Pregou ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Deus deu um prazo de 40 dias. Na Bíblia, o número 40 é uma experiência, é um tempo para a gente rever, fazer a avaliação da vida e mudar de atitude. E os ninivitas acreditaram em Deus, fizeram jejum e se vestiram de sacos. Inclusive, o rei de Nínive tirou o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinzas. E ainda deu a ordem: os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Olha aí, naquele tempo, antes de Jesus. Então a pregação chega até nós hoje, é a mesma pregação, é o mesmo sinal. Nós que estamos vivendo aqui no nosso país, que é um país que se diz cristão, os homens devem se afastar do mau caminho, as mulheres, porque as práticas são perversas. Então, meus irmãos, é uma palavra de penitência. E aquele povo se afastou, vendo Deus, as suas obras de conversão, e os ninivitas se afastaram do mau caminho. Deus se compadeceu, suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Está vendo? Então é isso que nós precisamos acreditar. E estamos vendo, não precisa nem de pedir fé a Deus para acreditar. Basta que a gente se coloque nesse patamar de sempre estar atento às vicissitudes. Por isso rezemos: considerai, Senhor, com bondade o fervor do vosso povo, para que os que mortificam o corpo pela abstinência, pelo fruto de suas boas ações, sejam fortalecidos no Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 11, do versículo 29 a 32. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.